Salve pessoal, tudo bem? Sabe aquela história de que eu sempre falava, se você acompanha os vídeos aqui do canal, de que o Bradesco ele ficava numa prateleira abaixo do que Banco do Brasil e Itaú? Pois é, essa história acabou. O Bradesco chegou numa carteira de crédito na casa dos 1 trilhão e ficou na mesma prateleira ali dos grandes bancos de verdade, que é Banco do Brasil e Itaú, que tem essa carteira nesse mesmo patamar. Vamos falar do resultado estrondoso que o Bradesco divulgou nesse segundo trimestre de 2025. Vamos fazer uma simulação de quanto que você precisa investir para ter um determinado nível de renda. Vamos falar das informações gerais do fundo, como preço de cota, dividend yield, rentabilidade, dividendos. E vamos falar do resultado em si, carteira de crédito, margem financeira, inadimplência e tudo o que você precisa saber para fazer o melhor investimento possível. Então já cola com a gente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, escorrega aquele like e vamos lá. Sem muita enrolação, vamos falar desse resultado estrondoso que o Bradesco divulgou e eu vou mostrar para vocês o relatório das casas de research, se você vai comprar, manter neutro ou vender as ações do Bradesco. Ok? Tudo completo para embasar o seu call de investimento. O Bradesco hoje ele tem um preço de cota de R$ 15,60 aproximadamente, tem um dividend yield ali na casa dos 8%, já foi melhor, já foi menor, mas está ali ok, honesto, e apresentou uma incrível valorização de 32% nos últimos 12 meses. Esse aqui é o gráfico de valorização dos últimos 5 dias, e você vê que o Bradesco ele oscilou bastante, mas tem ali apresentado uma tendência de alta, muito em função dos resultados e da mudança de comportamento do banco. Esse aqui é o gráfico de rentabilidade dos últimos 5 anos, e parece um eletrocardiograma que não sai muito do lugar. Você pode ver que, a depender do momento que você entra na ação, você até vai pegar uma rentabilidade interessante. Mas se você, como você dificilmente vai pegar uma ação no Vale, então essa ação de valorização aqui, se você não entrar no momento certo, você no Bradesco, você não vai conseguir rentabilizar bastante. No mês atual, a rentabilidade está negativa de 6,5%. Então você tem que pensar bastante ao adicionar o Bradesco na sua carteira, porque vai ter muita volatilidade. Já que a gente está falando de preço, nós temos que falar do PL, que é preço sobre lucro, que é o quanto que o mercado está pagando pelo lucro da empresa. Esse indicador ele tem como referencial ali mais ou menos o número 10. O que tiver abaixo desse número tende a estar barato, o que tiver acima tende a estar sobrevalorizado. Mas é preciso você analisar o histórico desse indicador no mesmo banco e você comparar esse indicador com outros players do mesmo mercado. Um PL de 7,8 indica que a ação está com um desconto. E você pode ver que, historicamente, ela está sim com desconto. Ela tem uma média ali de 10,4 de PL e hoje ela está com 7,8. Então, dado o histórico do preço da ação do Bradesco, hoje você consegue comprar ela com um certo desconto, muito em função dos resultados anteriores do Bradesco que não foram positivos. Falando de dividendo do banco, é muito importante você ressaltar que o Bradesco ele tem um dividend yield bastante interessante na casa dos 8%. É muito acima da média do que ele já pagou, de 4,8. Mas 4,8 é um dividend yield muito baixo, então ele tem distribuído bastante dividendos para os seus acionistas. E é preciso levar em consideração também que o Bradesco ele paga dividendos mensais, assim como o Itaú. Todo mês vai pingar ali 1 centavo na sua conta. Tá rico, né? Mas os dividendos mesmo que o banco distribui, você pode ver que eles não são mensais. Você tem ali em junho, você tem em setembro, dezembro, março, junho de novo. Então você pode ver que tem uma distribuição ali trimestral, semestral dos dividendos relevantes mesmo que o banco distribui. Mas todo mês vai pingar alguma coisa na proporção das cotas que você tiver do banco. Nessa segunda etapa do vídeo, nós vamos agora entrar no relatório de fato publicado pelo Bradesco nesse segundo trimestre de 2025. É um relatório quente que ele acabou de publicar nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele apresentou uma receita total de 34 bilhões, um aumento de 5,2% de um trimestre para o outro e de 15% no mesmo período do ano passado. É muita coisa. Você teve um aumento de quase 5% na margem financeira total, que é a receita com juros, e quase 16% no ano. É bastante coisa. Com relação à receita de prestação de serviço, um aumento de 5,5% no trimestre, de um trimestre para o outro, e de 10,6% de um ano para o outro. Seguro, previdência e capitalização, um aumento de 6,5% no trimestre e 21,7% no ano. Esse aumento aqui é estrondoso. Então você vê que esses são os serviços principais que compõem a receita total do banco. Entrando na carteira de crédito do banco, nós já vamos aqui embaixo,
que a carteira de crédito do banco do segundo trimestre ficou em 1 trilhão. Então o Bradesco ele entra de fato na prateleira dos grandes bancos. Então você teve um aumento de 1,3% e um aumento de 11,7% no ano. Isso é muita coisa. Segmentando essa carteira de crédito, nós vamos falar aqui, mas você vai ver de uma outra forma daqui a pouco. As pessoas físicas, pessoas jurídicas e o total da carteira de crédito. Nas pessoas físicas, você tem as seguintes atividades: crédito consignado, cartão de crédito pessoal e leasing de veículos, além de financiamento imobiliário. Nas pessoas jurídicas, você tem capital de giro, financiamento crédito exterior, crédito rural, financiamento imobiliário, leasing, repasses, segmentado em pessoas físicas, na parte de consumo, e em financiamento imobiliário. E pessoas jurídicas, na parte de pequena, média, grandes empresas. E você pode observar também que as pessoas jurídicas elas fazem a maior parte da carteira de crédito do banco. Olhando de uma outra forma, 1,018 trilhão de reais é bastante coisa, um crescimento de 11,7% no ano. Você tem um crescimento total de 11,7%. No trimestre anterior, teve um crescimento de 12,9% em relação ao outro trimestre, e por aí vai. Então, trimestre a trimestre, você vê que o crescimento do banco está bastante relevante. Com relação às pessoas físicas, o volume financeiro ficou em 442 bilhões. Micro, pequenas e médias empresas, 230, grandes empresas, 345. Então, mais uma vez, a parte do segmento de pessoas jurídicas compõe a maior parte da carteira de crédito do banco. Olhando a margem financeira, ficou em 18 bilhões, um aumento de 4,7% de um trimestre para o outro. Isso aqui é bastante relevante, tá, pessoal? É bastante coisa. E quase 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Com relação à despesa com PDD, que são os calotes, ficou em 8,1 bilhões, um aumento de 6,5% de um trimestre para o outro e quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Então você tem uma margem financeira líquida de 9,9 bilhões. Pessoal, para vocês entenderem que margem financeira, somente margem financeira, ela inclui os gastos com devedores duvidosos, com PDD. Então, para você chegar na margem financeira líquida, você tem que pegar a margem financeira total, dividir a parte que você acha que vai ter calote, e você chega na margem financeira líquida, que é o que de fato importa. 9,9 bi, um aumento de 3,2% em relação ao trimestre anterior e quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Discriminando aqui a margem financeira, nós já sabemos que é 18 bi, um aumento de quase 5% de um trimestre para o outro, de quase 16% no ano. Na despesa com PDD, ficou em 8,1 bi, o que nos dá uma margem líquida total, e isso aqui é o que você tem que analisar de fato, de quase 10 bilhões. É muita coisa, um aumento de 20% no ano. E você vê aqui que a margem financeira com clientes ela tem crescido bastante, a margem com clientes líquida, descontando o PDD, também ela cresceu, e o calote ele tem ficado estável. É isso que você tem que observar nessas informações todas aqui. O que é interessante para a gente é que a margem com clientes ela cresça, como está acontecendo aqui, e a despesa com o PDD ou ela se mantenha estável ou ela tenha queda. Isso é que é o que a gente quer de ver. Então o Bradesco ele manteve essa margem com PDD bastante estável. Aqui a gente vai falar das despesas operacionais do banco. Mas eu trouxe esse slide aqui para vocês por causa de uma informação que vocês precisam analisar. Houve aqui um crescimento de quase 10% nas despesas do banco, o que é bastante coisa, tá? Eu gostaria que esse crescimento aqui fosse menor, mas a receita ela cresceu mais, e o que acaba salvando ali esse resultado. Só que o que eu quero que vocês olhem é isso aqui, é o número de pontos de atendimento, agências, unidades de negócio e pontos de atendimento. As agências, elas começaram no mesmo período do ano passado, né, em junho de 2024, com 2.510, e agora, no intervalo de um ano, ela já está em 2.170 ali aproximadamente. Unidades de negócio, com 809, agora está em 682. Pontos de atendimento, que eram 3.440, agora já estão em 2.376. É muito importante que vocês observem esse movimento, não só com relação à redução dessas despesas do banco, com relação às despesas físicas, mas com relação também, ó, por incrível que pareça, a fundos imobiliários.
Não invista em fundos imobiliários que tenham como foco agências bancárias. Vamos entrar agora na repercussão do resultado do banco e na call de investimentos. Se você, de acordo com essas casas, deve comprar, manter ou vender as suas ações. Estamos aqui com uma casa gigantesca que é Genial Investimentos, receita avança e evento não recorrente reforça provisões. De acordo com a Genial, o lucro ele ficaria na casa dos 6 bilhões. De acordo com o mercado, ficaria em 5,9 e o Bradesco ele teve um resultado de fato reportado de 6 bilhões também, levemente abaixo do que a Genial esperava, mas acima do consenso de mercado. Analisando aqui o relatório da Money Times, o lucro salta 30% no segundo trimestre de 2024, chega a 6,1 bilhões e bate expectativas. Vamos olhar agora a call de investimentos que o banco, que essas casas estão dando para o Bradesco. Voltando aqui ao relatório da Genial, aqui do lado a gente tem a call de investimentos que eles dão. O preço da cota hoje, na publicação desse resultado, está em R$ 15,66. O preço-alvo que essa casa dá para essas ações é de 19,30, com o potencial de valorização de 23%. Então, para a Genial, a ação é compra. Você pode comprar, que tem um potencial de se valorizar de 20%. Segundo o BTG, que é outra grande casa, o preço da ação hoje está R$ 15,70, com um preço-alvo de R$ 16, bem abaixo da Genial, que era 19 alguma coisa, com um potencial de crescimento de quase 2%. Então, para o BTG, a recomendação é neutro. Se você já tem as ações do banco, não venda. Se você não tem as ações do banco, não compre. Segundo o BTG, tá? E na terceira, quarta, quinta parte do vídeo, nem sei mais, vamos fazer aqui uma simulação de dividendos rapidão para você saber o quanto que você precisa investir, dado o preço da ação e o dividend yield da empresa, para receber um valor interessante por mês de dividendos. Vamos colocar aqui 100 cotas do fundo. Você terá investido cerca de R$ 1.550 no Bradesco e você vai receber R$ 124 no ano e R$ 10 por mês. Se colocarmos 500 cotas do banco, você vai ter uma renda mensal de R$ 51 e você vai ter investido cerca de 7.750. 1.000 cotas do Bradesco, você vai ter investido R$ 15.050 e vai receber ali R$ 103 todos os meses em dividendos. Tá achando pouco? Tá achando muito? Deixa aqui nos comentários se você acha que tem coisa melhor no mercado. 5.000 cotas do Bradesco, você vai ter uma renda mensal de R$ 516 e vai ter investido cerca de 77.500. E por fim, coloquei aqui uma quantidade de cotas um pouco maior. Você vai ter investido com 25.000 cotas do Bradesco, você vai ter ali R$ 387.500 de valor investido e vai ganhar R$ 2.583. Isso aqui já é interessante, né? E por fim, vou colocar aqui que 50.000 cotas do Bradesco, você vai ter investido 775 mil e você vai ter uma renda mensal de R$ 5.100. Achou pouco? Achou interessante? Tem o Bradesco na sua carteira? Deixa aqui nos comentários quantas cotas você tem. Então, nós vimos todas as informações do banco, vimos notícias sobre o banco, as calls das casas de research, se é compra, se é neutro, se é venda. Fizemos uma simulação, tudo para embasar você na sua call de investimentos, para saber se esse banco faz parte da sua carteira ou se ele faz sentido incorporar ela a partir de agora. Ok? Eu quero passar para vocês o máximo de informação possível para embasar o investimento de vocês. Não é para vocês fazerem aquilo que eu estou falando, mas e sim usar essas informações para compor a carteira e rentabilizar ao máximo. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, eu respondo todos os comentários, sem faltar um. Então, um grande abraço, valeu, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. Valeu!